Salve, salve, tudo bem? Pessoal que está se unindo aí, bem-vindos, bem-vindas. Essa é mais uma transmissão da Sou Cannabis, se especializando em informar para transformar. O tema da entrevista de hoje, da live de hoje, continua sendo a perseguição. A live passada a gente falou sobre a perseguição do acontecimento da Chapada dos Veadeiros, e como isso tem afetado de maneira geral as associações de cannabis, também o trabalho das pessoas que trabalham com cannabis, e como isso tem sido uma bola de neve em termos de impacto desde sempre, quase, né? Desde a história da proibição, como a gente está trabalhando para mudar isso e o que a gente tem que ter cuidado. E hoje o tema da live não é diferente, no sentido de que é uma coisa que a gente está buscando entender melhor para saber como se posicionar de maneira segura. São cada vez mais pessoas trabalhando com cannabis de maneira terapêutica, de maneira medicinal no Brasil. A Associação Maria Flor é uma dessas associações que está trabalhando com isso. Tem cada vez mais pacientes que dependem do trabalho dessas pessoas que estão por trás da associação, assim como a Sou Cannabis. Acumulamos às vezes milhares de pessoas dependendo desse trabalho, e a gente está trabalhando dentro da legalidade, a maior parte das vezes, com permissões, com licenças, com habeas corpus. Ainda assim a gente se encontra com não só policiais mal preparados, que fazem com que a gente passe um momento muito ruim, um momento de humilhação, de tortura, de minimização mesmo do trabalho da pessoa, né? Mas também não só os policiais, também juízes, também todo o aparato estatal que tem trabalhado ainda de maneira sistemática para diminuir o esforço dessas pessoas e, no final das contas, acabar destruir o esforço que as pessoas têm feito para construir tudo isso e ameaçar o trabalho de todas essas organizações que estão fazendo a mesma coisa agora, né? A Sou Cannabis se solidariza muito com o que está acontecendo com a Maria Flor, e a gente quer, com essa live, dar voz para sujeitos dessa perseguição agora. A ideia é a gente conversar também um pouco, tomar perspectiva sobre o que está acontecendo e poder entender que isso não é um caso isolado. São mais de 100 associações, não é um dado oficial, obviamente, mas a gente sabe que tem mais de 100 associações trabalhando ativamente hoje no Brasil, e são muito perseguidas. Então, justamente o fato de ter pouca informação justamente se refere a esse viés, né? O medo e a insegurança de se abrir, e aí isso também dá insegurança nos pacientes, nas pessoas, nos consumidores que estão por trás, que estão atrás, que estão buscando, que estão precisando. Então faz-se necessário, importante a gente abrir o peito, abrir a cabeça também e se abrir para essa comunidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado com a lei, que ainda persegue a gente indiscriminadamente como se fôssemos criminosos. Então, o caso da Associação Maria Flor é um caso emblemático, é um caso que tem chamado muito a atenção pela brutalidade mesmo, pela falta de justiça, pela falta de bom senso. E a gente chamou então a Fernanda, companheira de trabalho do Márcio, que está preso agora, e ela vai explicar pra gente o que foi que aconteceu lá e como que eles estão lidando com isso, né? Quais são os artifícios, as coisas que eles estão fazendo lá, por que eles estão passando. Depois a gente vai conversar com o Cassiano, da Associação Abraço, uma das mais antigas do Brasil, que tem sofrido também muitas perseguições de maneira geral, desde que eles apareceram, policiais, jurídicas. Então a gente vai pegar um pouco dessa experiência deles e entender o que eles têm passado e o que eles têm feito para resistir a isso. E por último a gente conversa com o André, que é defensor público e que pode dar um panorama mais amplo para a gente do que é que está acontecendo e como se defender
desse tipo de coisa, como prevenir e, no caso de acontecer o problema, como a gente deve atuar rapidamente para a gente evitar o problema. Então fiquem por aí, chamem seus amigos, suas amigas, todo mundo que precisa saber dessa questão. Eu acho que são cada vez mais no Brasil, e não se refere só às pessoas que estão trabalhando com medicina necessariamente, também se refere a todo mundo, porque todo mundo que está trabalhando com isso ou que tem a ver com isso, em algum momento pode sofrer algum problema desses, e ter esse argumento em mente vai ajudar muito vocês, vai ajudar muito a gente a se ajudar e não cair nas garras dessa opressão, dessa violência, que não precisar ser resgatado, né? A gente poder evitar. Então, pessoal, eu vou chamar agora a Fernanda para conversar aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo que tem entrado aí. Obrigado a vocês que se importam também em compartilhar a informação. Eu estou buscando aqui agora a Fernanda para pedir para ela entrar. Ok, vamos ver aqui. Vamos lá. Beleza, Fernanda. Chega. Salve, salve. Tudo bom, Tá me Fernanda? ouvindo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Pedro? Parece que você tá muda. Deve ter um microfone, alguma coisinha por aí. Pegar ainda. Não estou te ouvindo. Nada por aí. Ó, nada? Mas se não der certo, você não está ouvindo. Não tá ouvindo. Se não der certo, você pode. Uai, o Pedro Mazzali está falando que está normal. Você está ouvindo a Fernanda, Pedro? Só eu que não estou ouvindo, certo? O meu microfone tá aberto. Sou eu que não estou ouvindo. O problema sou eu. Peraí. Acho que é o Pedro. Tá me ouvindo agora, Pedro? Eu estava conectado aqui, o fone não estava entrando lá no fone direto. Obrigado, gente. Maravilha. Todo mundo se ouvindo agora. Porra, que bom. Valeu. Obrigado, Fernanda, por vir. Fernanda Peixoto, que é vice-diretora, coordenadora da Associação Maria Flor, proprietária da Escolinha da Mata, coordenadora de manejo de sistemas agroflorestais, uma lutadora social, um exemplo a seguir. Porra, muita honra ter você aqui e obrigado por participar, primeiro de tudo. Eu que agradeço o espaço, né, da gente poder estar debatendo aqui e falando um pouquinho sobre o processo todo, né? E agradecer e contar um pouquinho, né? Não sei se quer fazer algumas perguntas, se eu conto a história, né? Mas a gente está com a associação faz 2 anos aí nessa luta já, então se você quiser fazer alguma pergunta, se eu puder falar. Beleza, claro, vai em frente. A ideia aqui é a gente entender o que aconteceu, né? O primeiro de tudo é para você dizer rapidamente o que aconteceu, efetivamente. Vou ser bem breve, nosso tempo é curto, para também não me estender muito. Mas meu filho fez uso de cannabis medicinal há 20 anos atrás, esse gurizão que passou aqui atrás, agora é pouco, lá nos Estados Unidos, e a gente fez parte de um estudo lá, na época. Ele tem problema cardíaco e ele tinha convulsão febril. Então, se ele tivesse tendo um ataque, né, ele tem taquicardia supraventricular. Então, ele tinha episódios onde ele tem 50 vezes ao dia, mais ou menos, o coração manda um outro impulso para bater de novo. Então, ele bate dobrado. Se ele viesse a ter convulsão e coincidisse com esse mesmo episódio, podia ser fatal. Então, a gente precisava de alguma coisa que controlasse a convulsão muito rápido, né, nesses episódios. E foi quando a gente chegou na cannabis. E aí, imagina uma mãe que já tem um filho com problema de coração, e aí vem convulsão, aí você fala, putz, então foi minha única solução, mas eu morava fora do Brasil, eu me formei em hotelaria e fui viajar, fui trabalhar fora. E aí, falei, como eu vou falar pra minha família que o menino, além de ter problema cardíaco, eu vou tratar com maconha, né? Então, eu comecei a estudar muito, eu já estudava agrofloresta, né? Fui para lá para estudar agrofloresta,
E aí, nesse processo, eu me cheguei na maconha, aprendi a fazer o remédio, enfim, fiz os cursos lá 20 anos atrás e vim pesquisando. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, em 2010, 2009, passado um tempo, a gente veio a descobrir algumas crianças aqui na cidade que estavam precisando de remédio. E aí, a minha cunhada ficou doente, minha avó teve Parkinson, foi tudo uma coisa levando a outra. Nós reunimos essas mães, né? A primeira mãe foi a Cláudia, que a associação iniciou ali, na luta dessa mãe que já vinha, ela tinha ficado já 2 anos, conseguiu que o Estado fornecesse o remédio para o filho, mas o Estado fazia 2 anos que devia o remédio, ela já tinha pedido a prisão do governador do Estado, então já vinha uma luta judicial muito grande. Mas a gente não sabia até que ponto o remédio artesanal daria certo com o tratamento, enfim. Fizemos o remédio e aí nesse processo de juntando as mães para tirar HC, para ver, o Matheus, que tinha 80 convulsões por dia, com o remédio importado, descia para 40. Com o artesanal, zerou. E aí foi quando a gente decidiu montar a associação. E a gente começou a fazer esse trâmite, fazer as primeiras reuniões, juntar as documentações do HC, que a gente já tinha uma documentação robusta das mães que estavam lutando na justiça. E aí eu e o Márcio fomos levar remédio para o padrinho lá, né, no Acre. E fomos presos na estrada com 6 vidros de remédio e 150 gramas de planta. E que eu venho assim ressaltar que essas plantas elas estavam embaladas a vácuo, cada uma por espécie, espécies ela listada, porcentagem de CBD, de THC. Inclusive isso tem dentro da nossa sentença, o juiz até lista essas espécies. Não querendo diferenciar aqui a cannabis medicinal da maconha dentro do que eu acho, não é isso que eu estou dizendo, mas nitidamente o que nós fomos pegos era um material diferente, tanto que logo já saiu no jornal ali que a gente estava carregando super maconha gourmet, né? Viram essa diferença. Mas lá atrás, em 2018, os vidros foram pesados, com um frasco, com tudo, e 6 litros de remédio se tornaram 793 gramas de maconha líquida. E aí mesmo réus primários, e como a gente disse, aqui a gente tinha a escolinha da mata, ainda tem, está parado por conta da pandemia, mas dentro desse contexto, a gente tinha um conhecimento da cidade, que há 10 anos as crianças da cidade aqui frequentam, né, a escolinha, eles vêm com um dia de passeio. Então, a gente tinha um contato muito grande com a prefeitura e todo mundo sabia que eu e Márcio fazia trilha para a floresta 6 vezes ao dia, indo para a cachoeira, não tinha tempo de fazer outra coisa, né? Então, nessa luta também, a gente ganhou uma voz e conseguiu que a jurisdição daqui voltasse os olhos para o que a gente estava fazendo, né? E começamos a conseguir o HC, colocamos o plantio coletivo da associação, não conseguimos a liminar de plantio, mas o juiz descriminalizou o nosso plantio até que esse processo corra, o que é uma coisa assim, que foi mesmo para a gente não trabalhar com medo mais de ser preso, né? Que a lei também vem dando uma abertura maior. Lá, quando nós fomos presos, principalmente no estado de Rondônia, que é um estado extremamente fechado, de fronteira, a visão era outra. Então, hoje a gente tem uma outra visão, né? Da cannabis, ela já está. Mas a gente veio sofrendo e está sofrendo as duras penas no regime lá de trás. Então, a gente foi sentenciado a 7 anos e 7 meses de prisão. Eu consegui ficar 6 meses em prisão domiciliar e fui solta e respondendo em liberdade. Acho que isso tem muito a ver também pela questão aí racista, talvez, né? De eu ser branquinha, loirinha, com faculdade. Ouvi muito dizerem que o Ministério Público lá de Rondônia comentava que o Márcio tinha se aproveitado da loirinha e que ele que não prestava estava me levando para o mau caminho. Que as pessoas nem conheciam, nem conhecem, né? Rondônia fica 3.000 quilômetros daqui, como eles poderiam falar isso. Enfim, então a gente sofreu todo esse processo. E quando você cai dentro do sistema carcerário, que a gente pensa que a gente está muito longe, mas pode acontecer, né? Eu imaginava que eu seria salva por Deus, né? Fazendo uma boa ação, isso nunca vai acontecer comigo, mas acontece. E hoje eu penso até foi Deus que me colocou nesse caminho, porque a gente não vai desistir, né? E de lá, onde a gente tinha 10 pacientes, hoje são 3.000, caminhando para 4.000. Então, nesse quesito, é o que dá força para a gente seguir. Mas também os absurdos que ocorrem dentro do sistema é o que você fala, que eu não sei como o Márcio vai estar no final de tudo, a gente está numa montanha-russa de emoção, né? Que às vezes eu paro e falo, meu Deus, assim, um dia dou risada, outro dia eu choro, outro dia eu só choro com o paciente, mas o sistema ele tortura, né? O Márcio está aqui no presídio, que é no semiaberto, então ele cumpriu a parte do regime fechado lá, saiu. Lá, o regime semiaberto, ele recebe, o Estado funciona com tornozeleira, assim como muitos estados. Então, ele recebeu a tornozeleira para trabalhar, arrumamos emprego lá para ele poder sair. Mas a mãe dele está com câncer de mama e precisa fazer uma cirurgia. Então, a gente pediu a reaproximação familiar, porque ela mora aqui, em Marília, junto com a gente.
E nesse processo, a gente conseguiu que a justiça de lá e a daqui, né, aceitasse esse pedido de reaproximação familiar e Márcio veio para cá. E aí ele ficou aqui, chegou, o juiz de lá mandou, e o juiz daqui falou, ok, tenho vaga. Mas aí a jurisdição de lá não mandou a documentação dele. E aí ficou 5 meses, ele ficou no que se chama limbo carcerário. Ele não tinha nem onde se apresentar aqui, não tem um presídio, não tinha lugar. E aí ele ficou se apresentando, mostrando o que ele estava fazendo, deu o endereço para a juíza daqui, a juíza foi acompanhando e falou, olha, eu preciso que Porto Velho envie sua documentação. Que finalmente chegou em janeiro, mas aí em janeiro o Covid aumentou e o sistema semiaberto daqui se tornou fechado. E por desculpa do Covid, pegaram o Márcio, que estava solto já há 5 meses, e volta para o regime semiaberto, mais fechado. Então, ele está lá, ele se entregou na segunda-feira passada, hoje faz 15 dias, e ele ficou 14 dias isolado. Hoje a gente conseguiu fazer uma conversa do advogado com ele, né? Eu não posso participar, então só foi o advogado falando com ele. Mas que ele está bem, que ele saiu do isolamento, mas que a cadeia está fechada. Então, ele está na cela com 6 pessoas. Eu preciso fazer uma carteirinha para poder ter acesso a mandar as coisas, mandar desde kit de higiene, porque o presídio não dá, até cobertor, até essas coisas. Aqui no estado de São Paulo está fazendo frio. E aí eu não consigo nem... A carteirinha eles pedem 20 dias. Agora eles retornaram minha carteirinha, porque eles pediram a cópia de RG e eu enviei a carteira de motorista e não podia. Então são mais 20 dias, que aí eu fico sem acesso, sem poder enviar nada, sem nada, sem acesso a ele, só o advogado tentando essas conversas. E aí era para ser um regime semiaberto, então nesse pé, assim, não funciona, né? Fernanda, qual foi a sentença que deram para o Márcio? A sentença foi Qual a tráfico, acusação que ele está respondendo e qual que é a sentença que ele está sendo... 7 anos e 7 meses de tráfico, com o agravante de ser um interestadual e também crime hediondo. Então, hoje, agora, existiu uma mudança agora nessa coisa do crime, agora que esse pacote, né? E aí, nesse contexto todo, a gente vai tentar entrar com o HC, porque a hediondez, de alguns casos, o tráfico foi tirada. Eu acredito que no nosso caso caiba, porque não teve violência, é réu primário. E aí talvez baixe e a gente consiga tirar ele do regime semiaberto e regredir direto para o aberto. Mas agora tem todo um processo dele ficar nesse presídio um tempo, ele precisa receber uma cartinha lá de bom comportamento, que o diretor daqui, então ele tem que cumprir pelo menos 30 dias. Então, assim, a gente tem condição, né? Eu tenho conhecimento de ir atrás, eu tenho formação, então tem advogado ajudando. Aí eu me pergunto o que acontece, né, com a pessoa que chega ali, não tem nada, ela fica presa mais tempo que precisa, ela é injustiçada. Então, o sistema ele é bem bruto, assim, nesse contexto, a gente apanha, né? Mas no contexto da luta e de ver onde estávamos lá e onde estamos hoje, eu também vejo grandes vitórias. Assim, o Márcio sempre fala, ele é bem para cima, assim, ele não reclama. Se você vê uma live dele, acho que eu choro mais que ele. Não, inclusive eu choro mais que ele. Ele até fala, não vem perto de mim chorando. Não tem nem como. Mas nesse contexto, assim, hoje a gente vê onde dá para a gente chegar, né? Existe uma abertura na lei, existe. Então, que a gente não perca a fé, assim. Então, a minha luta hoje, eu falo que a associação, ela também cresceu muito rápido pela visibilidade do que a gente está passando, né? E aí eu sempre falo para as meninas, a gente cresceu rápido enquanto associação, quando comparada eventualmente com outras associações, por essa exposição um pouco também, mas que a gente faça sempre o coração pequenininho, né? Que a gente consiga chegar nos menores. Porque eu falo que cabe 1, 2, 3 associações por município. Porque hoje você vê a Brás, que está com quase 30 mil pacientes, mas o tanto de patologias que a cannabis trata, como a gente conhece a planta, sabe quanto a nossa comunidade precisa dela, aí eu falo, poxa, cabe várias associações por cidade. E a gente quer conseguir chegar na periferia, né? Hoje, essa burocratização que eles fazem se torna impossível da gente fazer uma medicação que a custo baixíssimo, porque a gente tem um alto custo com coisas desnecessárias que eles estão vindo cobrando nessas PLs, nessas RDCs, que não são reais. Que a gente que trabalha com a planta sabe, né, a infinidade de terpenos, de espécies que a gente deveria estar pesquisando agora e a gente está perdendo tempo com outras coisas. Então, isso é o que entristece, né? Isso é que eu vejo que, poxa, o Brasil é um solo canábico, a gente tem condição de produzir o remédio, né, assim,
num preço baixíssimo e muito mais baixo que a minha própria associação produz hoje. Se a gente não tivesse esse entrave que a gente tem de fazer um monte de coisa. Então, a luta é para que a gente possa trazer essa verdade. E é como eu disse para o advogado, eu vou presa pelo mesmo crime 2 vezes na sequência? Ele falou, não, eu não vou deixar. Então, eu falei, então não vou parar também. Boa. Né? A gente tem que seguir. Falei, já chegamos ali embaixo. Falei, tem gente que busca a história. Eu falei, eu me jogaram lá dentro com 2 pedras no pé, eu tive que nadar dentro dela. Não tem por onde, né? E nesse contexto, essa é a mensagem que a gente quer deixar, assim. Mas sempre fala para as pessoas não desanimarem, que a rede tem que formar, cada qual com as suas diferenças. Eu acho que cada um tem que trabalhar de um jeito, cada associação tem que encontrar o seu viés para que a gente possa logo, cada um produzir seu remédio, ter essa liberdade total. Mas a gente tem que lutar para mostrar a verdade, que a planta em si, ela é um remédio. Qualquer pessoa pode fazer, é simples. Então, a nossa busca é hoje chegar com a cannabis na periferia, para as pessoas entenderem que maconha e cannabis é a mesma coisa, que não tem diferença, que a gente possa estar ensinando, né, introduzindo ela de uma forma melhor, com regulamentação de quantidade, de explicar quanto se pode usar de THC por dia, qual a idade melhor, enfim, porque já se usa, a gente já sabe, mas a gente está usando uma planta que traz a cura, que traz a harmonia, que traz tudo isso para matar, né? O sistema ele está usando o nome dela para violentar. E aí, nesse quesito, é o que a gente está lutando. Eu falo bastante, Pedro, então vou me calar, já contei Ah, é tudo, ótimo. Eu acho que, porra, eu tô te ouvindo aqui, eu acho que o pessoal que tá todo mundo comentando aí também tá pensando a mesma coisa. Que bonito o que você tá dizendo. Eu acho que essa questão que você falou da força que você tá adquirindo depois de um golpe duro. Eu acho que às vezes, não sei, né, a gente acreditar no Deus, no destino, naquilo que é colocado na frente da gente, tá ali também por alguma razão, e a razão às vezes ela é clara, né? É para a gente realmente ser um bastião aí de resistência, um exemplo, aumentar, amplificar a nossa voz, e conseguir chegar a mais pessoas. O modelo de associação, associativo, ele é um modelo mais ou menos explorado em diferentes realidades. A realidade brasileira, eu que venho da mexicana, por exemplo, não tem associação canábica de paciente lá, não existe. O paciente lá que quer consumir cannabis, ele vai no médico, o médico prescreve, fica lá, às vezes é o mesmo sistema tradicional, 15 minutos na frente do médico, 10 minutos, às vezes 5 minutos, o médico prescreve, toma, THC, CBD, sei lá o quê, e a pessoa vai lá na loja, compra, ou compra pela internet, mas ela realmente não sabe como é que funciona aquilo, fica desassistida, não entende. O trabalho das associações aqui no Brasil realmente é uma coisa exemplar. E deixa as pessoas, né, a gente constrói uma comunidade em volta do consumo, que constrói uma cultura, que muda muito mais as coisas do que só o mero consumo, ou realmente a pessoa perceber que aquilo faz bem para ela. É uma coisa muito mais transformadora. Então, travar essa batalha na justiça através das associações está sendo uma coisa, eu acho, enriquecedora demais. É duro, é difícil, a gente está sofrendo esses golpes, você mais que ninguém sabe disso, né? E por isso a sua experiência é tão valiosa. Bom, viva as associações, viva Maria Flor, viva o trabalho que vocês estão fazendo, obrigado por isso. Eu acho que a gente está aqui para ajudar, né? A gente está querendo entender também como ajudar, para a gente se ajudar entre todos. Então, eu acho que talvez, se você pudesse dizer para o pessoal aí também, obviamente, divulgar a informação é uma forma de ajudar, né? Que outras formas de ajudar a gente tem agora, atualmente, para ajudar a situação de vocês especificamente? Olha, assim, no quesito associações, né, enquanto as associações que a gente está falando, pessoal de associações, eu só quero agradecer esse empenho que a gente tem em ajudar. Todo mundo liga, todo mundo manda recadinho. E o que a gente pede das associações é que eles façam uma carta de apoio, né, para o Márcio para a Maria Flor, né, então, isso é uma das coisas que eu posso pedir. Para as pessoas, no geral, compartilhar, fazer o carro de voz, chegar, a gente tem uma carta de apoio do local, outra aqui, a gente tem carta de apoio da Câmara dos Vereadores, de todo mundo que a gente precisa de documento, tem processo. Mas o processo vai levar agora, ele já foi para a segunda instância, eu acho que tem que ter o seu microfone, Pedro, porque dá o golpe da minha voz, talvez. Peraí. Pronto.
E aí, nesse contexto, ele fez, já foi para a segunda instância. Então, agora, a nossa luta mesmo é nesse segundo processo que se chama o processo de execução de pena, né? Que é para que o Márcio cumpra a pena da forma mais razoável possível. Então, essa exposição já é interessante, que hoje, na videochamada, o advogado disse que o Márcio entrou para conversar com ele. E aí eu tinha mandado só o RG errado, e ele não sabia qual documento que tinha sido errado, né? E ele falou, gente, ele disse que ele fez assim, Felipe, todo mundo aqui conhece ela, todo mundo, saiu em todos os jornais, todo mundo me conhece. Eles não vão querer deixar a carteirinha dela entrar, o Márcio dizia. Não, coitada, é só por conta do RG, né? Mas você vê, a repercussão é importante, porque eles sabem que ele não é uma pessoa qualquer, que ele está desassistida. Então, essa repercussão é importante. Ele disse que ele baixava a cabeça e dava risada, assim. Ele falou, todo mundo no presídio me conhece. E em Porto Velho estava um pouco distante dessa história. Aqui sai tudo que é jornal, e o pessoal faz manifestação lá na frente. Então, isso, de certa forma, me mantém segura de que a violência, de que eles vão ter um outro olhar para ele. E já tem. Né? Tanto que quando a gente conversa aqui, tem agentes do presídio que são cadastrados na associação. Tem pessoas que trabalham lá com crianças autistas que sabem a realidade do nosso trabalho. Então, isso é importante. Então, é isso que eu peço para as pessoas, né? Cassiano vai falar daqui a pouco, agradecer. A gente, assim, só agradece dele estar tomando todas as pancadas ali na frente pela gente e se disponibilizar a dividir informação, né? Eu acho que esse é o trabalho importante, porque é uma construção coletiva do país, né? E às vezes eu falo, assim, que existem, para o maconheiro sair do armário, que existem muitos maconheiros ali, que a gente já sabe que fazem uso da maconha, da cannabis, mas quem levantou essa luta agora na jurisdição foram as mães, né, por necessidade ali no começo, e que então que a gente se aproveite e que a própria pessoa que faz uso deixe esse preconceito. Não há como você chupar uma laranja sem absorver a vitamina C. Então é necessário que a gente entenda, que a gente busque informação, e aí é quando você fala que as associações fazem a diferença. Aqui na associação a gente tem um caso específico, assim, porque a gente tem muita dificuldade dos médicos não saberem prescrever e prescrever remédios errados, né, dosagens erradas. Nesse contexto, a gente conseguiu fazer um treinamento com os médicos, colocar o remédio em miligramagem. Então, se o remédio tem 600 gotas, a gente lançou lá no início um remédio de 600 miligramas, que a gente ensinava, olha, 1 miligrama por gota. Então, a pessoa, o paciente começa a entender o que é, e aí ele vai. E nisso a gente consegue essa construção da informação, né? Até, olha, mas eu vou tomar remédio e vou ficar muito chapado? Não, não é assim que funciona, ele vai durar tanto tempo. Então, a associação faz esse trabalho. E aí eu agradeço o espaço, de novo, compartilhando sempre as informações e a irmandade, né, da gente estar reunido. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Seu mic está fechado. Obrigado por avisar. E obrigado por lutar, obrigado por estar, por estar presente, por colocar essa situação para a gente aqui hoje e por batalhar, né? A gente está junto, estamos aí, vamos, né, se movimentar no possível e no fora do possível para que a gente possa ajudar, porque a gente faz parte da mesma comunidade, a gente está pela mesma coisa no final das contas. E a gente fazendo isso, a gente está transformando a realidade, que é a nossa ideia no final, né? Não é que a maconha seja legalizada e que todo mundo tenha acesso, a gente quer transformar a realidade, a gente quer que as pessoas tenham qualidade de vida. Então, vocês estão também como uma ponta de flecha nesse sentido aí. Então, pessoal que puder ajudar, ajude, e se puder, do jeito que puder ajudar, né, transmitindo essa informação, transmita, e o Márcio vai sair. Né? O Márcio vai sair e vai de lá mais forte. Agora final, a gente já sabe disso. E o presídio fica a 600 metros da minha casa, é para acabar. Fica plantação a 600 metros do presídio, então está perto. Eu falei que dessa vez até o cheirinho das plantas ele vai sentir de lá, se Deus quiser. Ai, tem que rir, não chorar, mas ele estava a 3.000 quilômetros, agora ele está no semi-aberto. Então a chance dele vir trabalhar e sair em saidinha já alegre. Eu só agradeço, tá, gente? Vamos embora. Muito obrigada, de coração, viu? Obrigado você, Fernanda. Eu vou pedir para você se desconectar agora para a gente receber o Cassiano, então, na sequência. Muito obrigado, Fernanda. A gente está aqui em comunicação, você sabe. Tamo junto. Gratidão. Então, agora a gente recebe o Cassiano, ele que é o presidente fundador da associação Abrace Esperança, uma das pioneiras do Brasil
uma associação aí que, pô, tem tantos anos de luta já, tanta gente, né? Foi realmente a ponta da flecha aí, pontinha lá. Cassiano, bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui presente hoje. Eu que agradeço. Tá vindo direitinho. Tá dando retorno. Então, cara, depois de ouvir esse relato, né, da situação de Márcio, isso, desde que eu fiquei sabendo, eu me senti parecido com o caso dele, porque várias vezes eu tive que cumprir o meu dever de tratar, né? Eu acredito que isso é um dever, né, da gente ter que fazer. E eu não fui pego por pouco, né? Uma vez eu fui numa cidade aqui perto, Bananeiras, buscar 1 quilo de maconha. E para eu me disfarçar, eu conhecendo o meu país, eu coloquei um paletó, né? Coloquei 1 quilo de maconha numa bolsa de cola. O policial ainda, lá tinha uma barreira, o policial ainda pediu para... Rapidinho, eu fechei meu microfone aqui, porque o pessoal está falando que o áudio está dando retorno. Eu fechei meu microfone, aí estão sugerindo aqui que você baixe um pouco o volume. Eu acho que se você fizer isso, vai melhorar ainda mais. Vamos lá. Perfeito. Então, tá tudo certo agora? Melhorou? Então, eu tive... eu não sei porque não tá pegando os headphones. Eu acho que agora foi o headphone. Então, eu tava tendo que traficar também, a polícia me parou, eu dei sorte naquele dia, né? E não foi só uma vez, né? Eu praticamente quase fui preso também no Senado, numa audiência que teve. Alguém deu uma ordem de prisão. Então, eu sei que Márcio, eu sei um pouco, né? Muito pouco do que Márcio está passando, que é quando a justiça lhe aprisiona, né? Traz você para dentro do sistema carcerário e você começa a ter ali uma ficha que vai passar de mão em mão. É muito difícil, mas eu guardo o ensinamento de que todas as pancadas que eu tomei me fizeram mais forte. Foi isso que eu falei para ela, né? Isso foi o que eu falei para ele, que a gente tem essa nossa missão, tem um cunho espiritual, né? Tem uma parte que está fazendo a gente melhorar. Eu melhorei muito desde das primeiras porradas que eu tomei. Eu passei a ter mais cuidado com a minha imagem, com o que eu falo. Eu procurei dar o exemplo. A última vez que eu fui dar uma entrevista no Siqueira, né, eu cometi uma loucura, né, eu declarei que eu fumei antes de entrar no estúdio. Eu achei aquele momento tranquilo, daria para falar. Ele é um palhaço, né, e foi uma palhaçada. Ele se levantou, todo mundo riu, eu ri, mas eu não faço mais esse tipo de provocação, porque existe abaixo de mim, existem centenas, né, e milhares de famílias que dependem, né, do que eu faço. Então não dá mais para estar cometendo loucura. E aí eu trago esse assunto da associação, Nick, para junto, né, para que a gente entender o que é uma associação, né? Na hora que eu assumo a responsabilidade de prover algo, eu estou me tornando um laboratório, né? E na hora que eu me uno com algumas pessoas com a mesma causa, eu sou uma associação. Então, é único, talvez até não existe em outros países esse tipo de configuração, porque o que nós temos nós temos um laboratório, né, um cultivo e um atendimento, um saque humanizado dentro de uma associação. E isso é único. Isso torna a gente até mais responsável e a ter que cumprir até mais regras. Eu sei que a gente, às vezes, acha que
estão impondo muitas regras e estão impondo muitas exigências, né? Mas eu agora que a gente tem lutado junto com a justiça e junto com os órgãos competentes para que a gente saia, ter a nossa autorização de funcionamento, para que o nosso laboratório seja acreditado, autorizado e entre em funcionamento, para que o nosso produto ele tenha o registro, ele possa sair certinho ali, tudo bonitinho nos trinks. Isso vai exigir da gente bastante, né? Vai exigir recursos, vai exigir, mas o principal, eu acredito, quem vai ganhar é o associado, porque o produto que a gente almeja, ele é único no mundo. O Brasil tem uma legislação e algumas pessoas... Eu sempre discordei muitas coisas da Anvisa, mas eu bato palma para o criador da Anvisa e para a Anvisa em si, porque realmente as pessoas, e o Brasil principalmente, não respeitam nada. Então, a gente tem pessoas fazendo óleo de condições duvidosas, de concentrações duvidosas, às vezes até mesmo cobrando valores absurdos, entregando apenas o azeite. Tem de tudo. Eu já fui ameaçado, a gente já teve embates, eu tive pessoas que foram para a TV dar entrevista, né, e mentiram e acabaram sendo presas, né? Então, existe um universo desregulado e que o que se almeja é que se regule. E eu, como associação, vou defender a nossa classe. Eu vou defender que a gente tenha, sim, que cumprir regras. Seja elas nível 1, nível 2, nível 3. Tudo bem. Isso aí a gente discute. A Anvisa poderia cobrar das associações nível 1, diferente de uma indústria. Isso aí a gente está tendo que conseguir que eles mudem. Então, o papel da Abrace hoje está sendo importante porque hoje nós estamos dentro do sistema da Anvisa, né? Nós já peticionamos, a gente tem nosso projeto na mão da Anvisa que foi aprovado, começa as obras do laboratório, nós estamos só esperando o alvará de obra da cidade, que é trabalhoso, e aí não é a Anvisa, né? São 5 autorizações que a gente precisa, SEMAN, IPAM, Detran, sabe? Prefeitura, CREA, tanta coisa. Normal, é Brasil. Estamos lá, estamos cumprindo. Eu acredito que o laboratório vai estar pronto até junho, e aí a gente deve estar passando pela inspeção final do laboratório. O laboratório recebe o alvará de funcionamento, que é o que eu acredito que é o passo 1 para todas as associações, né? Ou para todas as empresas, né? Para funcionar, ela precisa ter o alvará de funcionamento. E isso a gente hoje está lutando. O que me deixa preocupado é que esse passo a gente não vai ter como pular. A gente vai ter que ter as associações, e eu estou lutando, apoiando, passando as informações. Eu tenho me dedicado hoje mais às associações de que a Abrace, e que isso fique registrado aqui. Eu tenho ficado mais em casa, cuidando do bebê, cuidando de não transmitir o Covid para minha família, minha esposa que acabou de ter filho. Então, eu tenho resolvido os problemas da Abrace, os pepinos eu resolvo, mas eu tenho me dedicado mais que a outras associações nasçam, cresçam e prosperem. Porque eu tenho o entendimento de que o Brasil é muito grande, dá para todo mundo, e todo mundo unido, as associações, a gente vai poder abraçar mais pessoas abraçadas, mais cabeças mudadas, e quando a gente atingir X%, né, dessa mentalidade retrógrada, antiga, proibicionista, negacionista, quando um bolsonarista utilizar o óleo, ele muda de ideia, né? Se provavelmente for para o pai, pela mãe, pelo filho. Então, a gente consegue quebrar o radicalismo através do acesso. Então, eu acredito que o acesso é o que você falou nos outros países, mais fácil, mas falta alguma coisa. E isso que falta é o que a gente está tentando garantir. O cuidado, o zelo pelo associado, pela personalidade do associado,
pela característica dele, pela condição social e principalmente pelo histórico. Então, um paciente que tem um histórico de já 5 anos que usa o óleo da Abraça. Um paciente dele, ele já não é mais paciente, ele já não é mais, ele vive isso. Então, ele não saiu mudando, pulando de marca em marca. Não é isso que eu acredito que seja bom para esse tratamento. Esse tratamento ele é bom que seja contínuo, seja perene e que ele não tenha nenhum tipo de interrupção. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma mãe que teve a interrupção, o médico quis mudar de marca, a criança teve uma piora e foi bater no hospital. Então, o que a gente está vendo é que a continuidade ela é também um assunto que precisa ser discutido, né? Principalmente nos assuntos quando são pacientes graves, né? Então, as associações estão preenchendo esse buraco. Eu já fui denunciado no Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Nós tivemos nossa liminar cassada no dia que a juíza deu a liminar, mas o nosso advogado foi lá no desembargador, conversou com ele, ele se compadeceu e reverteu a decisão, né, de cassar a liminar. Foi o primeiro dos primeiros. E depois a gente subiu para a segunda instância, lá também tivemos uma paulada, o desembargador foi, cassou, viu o barulho, viu a comoção da sociedade, veio aqui em João Pessoa, conheceu, tocou nas coisas, viu as plantas, né, e entrou em um acordo. Vocês têm X tempo para dar a entrada da Anvisa. E a gente conseguiu. Demos a entrada na Anvisa, na papelada, e hoje nós estamos aí fazendo parte do sistema da Anvisa, já cumprindo com todas as etapas. Tivemos uma inspeção agora, eles vieram, a gente tinha 125 procedimentos para ser cumpridos, nós cumprimos metade. Já foi bom, né? E agora, mais 6 meses, a gente acredita que vai cumprir a outra metade. Então foi bom, eles mesmos saíram daqui muito animados, eles não conheciam o que era uma associação, saíram conhecendo o que é associação. O que eles mais se preocupam é o controle de qualidade, eles não estão preocupados se a gente está plantando maconha, se a gente está fumando maconha, se a gente... se é CBD, THC, esse papo dentro da Anvisa não existe. Se é CBD ou CBD. O que eles me deixaram muito claro, que a gente está aqui, Cassiano, atrás do controle de qualidade, a gente quer saber se existe contaminação. Né? A gente quer garantir, e é o papel da Anvisa, eu sou concursado, eu estou aqui para buscar que você esteja fornecendo algo de qualidade. Só isso. A gente não está querendo que levante um bunker nem nada. A consulta pública foi uma consulta pública, né? E às vezes até algumas pessoas ainda usam esse papo de que a consulta, porque a Anvisa quer que construa um bunker. Aquilo ali não foi nem aprovado. Né? Infelizmente, a RDC que foi aprovada, ela beneficia mais a indústria. Até porque o que ali exige é que ali seja uma indústria. Procedimentos industriais. E aí nós chegamos, a Abraço chegou, a Maria Flor chegou, outras associações chegaram, todas elas artesanalmente, fazendo na sua cozinha, depois construindo um laboratório pequeno, né? Isso pouco importa para a Anvisa. O que importa é que o procedimento seja industrial. O que seria um procedimento industrial? Entra por um lugar, sai pelo outro. Um produto que é comprado, o fornecedor ele precisa ter os registros e validações, né? Para que a gente não esteja comprando digamos, um incipiente, um óleo de milho contaminado, um azeite contaminado, e a gente não cause dano. Então, são regras básicas de boas práticas que a gente vai ter que cumprir. Isso é saudável, gente. Né? O que a gente tem que estar lutando agora é para que a gente possa cultivar. Né? A parte da Anvisa, eu acredito que ainda com a revisão da RDC, a gente vai conseguir, talvez, registrar a pomada, que a Anvisa permita que a gente possa ter pomadas, não só óleos ou sprays nasais, né, que a gente possa ter. Mas essa questão do CBD e do THC é pacificada. Não importa o quanto eu quiser registrar. Outra coisa que a gente tem que estar lutando, Nick, é a questão do Conselho Federal de Medicina. Né? Foi esquecido.
Então, a gente precisa exigir que o Conselho mude a resolução. Já expirou, já passou do tempo. A gente precisa regras mais abertas para que os médicos se sintam mais confortáveis, né? Para que o óleo da Abraço não precisa ser uma receita azul nem amarela, né? Só porque passou de um teor 0,2 de THC. Essa parte, sim, a gente vai ter que lutar. Então, a nossa luta, nossa causa, ela vem se construindo através de lutas pontuais, passo a passo. Não vamos conseguir mudar as coisas da noite para o dia. Não vamos conseguir gritando, esperneando. Não. Nós temos que estar lutando. A gente tem que continuar a fazer o que a gente fazia antes. De ir para frente da Anvisa com a bandeira, de ir para o Congresso defender. Temos que continuar fazendo isso. Lutando para que Márcio seja solto, levantando a bandeira das outras associações que agora estão passando por problema. A gente vai ter que continuar sabendo que não existe uma fórmula para o sucesso das nossas associações. O sucesso vai ser a resistência. E isso, Márcio, Fernanda, Gabriel, entre outros, Paulinho, tem tantas pessoas que já tiveram que ser impedidos, né, de exercer sua função, seu trabalho, por ser taxado como traficante. Então, bem, isso aí é a nossa luta. Né? Cassiano, você disse tanta coisa importante aí, tanta coisa interessante, eu nem quis te interromper. Eu acho que a contribuição sua é imensa, realmente. A experiência que você tem também, levando essas pancadas, sendo ponta de flecha também, levando todas essas acusações, todas essas perseguições, abriu um caminho e também eu acho que agora o seu trabalho de ajudar outras associações, né, de ajudar o trabalho de outras pessoas também, é muito valioso. Então, eu queria só te fazer uma última pergunta, que seria a seguinte: o que você recomendaria, como você aconselharia algumas pessoas que estão no trabalho coletivo, a hora associativo, de produção e distribuição e assessoria no consumo da cannabis medicinal? Assim, eu sempre falo, as pessoas ligam para mim, eu venho aqui, né? E algumas pessoas que vêm aqui, elas desistem, né? Porque não é algo bucólico, não é algo romantizado, entende? É treta, né? É perrengue, né? É luta, entendeu? Lidar com o humano é mais difícil do que lidar com as plantas. Hoje mesmo eu tive um relato de uma associação na Bahia que houve uma dissidência dentro da associação e tomaram a associação da presidente e ameaçaram ela de morte. Então, eu não estou lutando contra a Anvisa mais, eu não estou lutando contra a justiça mais. A gente está lutando entre nós mesmo. Né? E isso eu acho que é a parte mais difícil para quem chega e que não conhece. Né? Acha que vai começar na associação, vai poder fumar de graça, vai tá entrando no negócio porque defende a cannabis, porque é ativista. Isso é pouco para suportar tanta porrada, entendeu? Eu acredito que também, no meu caso, meu irmão é epilético, minha mãe teve problema, eu consegui resgatar ela. Outros pais que estão comigo e fundaram a associação, como Raul, Luciano, entre outros pais, nós temos os nossos filhos e a gente está aqui por isso, por eles. Então, o que eu posso dizer para quem quer começar tenha uma bandeira, né? Tenha algo que lhe realmente seja suficiente para que você não perca a sua esperança de continuar. Algumas vezes eu pensei em desistir, né? Mas quando ouvi da minha mãe que ela disse que meu irmão teve uma melhora muito grande, que eu não desistisse, tá bom, eu vou voltar, né? Meus cabelos ficaram brancos, eu criei ler, né? Chegou helicóptero aqui, drone, aí você imagina,
você tá bem, o telefone toca, é o advogado. Quando o telefone toca e já tem o nome do advogado, já dá aquele frio na barriga, entende? Então é isso que você vai ver. Você não vai ver aquele cenário de um monte de pessoas de cabelo rastafari e a gente plantando, todo mundo colhendo. Isso pode ser romântico e no início, mas logo, logo a gente vai ver que não é essa a realidade. A realidade é que a gente vai ter que ter um procedimento industrial no cultivo. Porque se eu plantar 100 plantas agora, Nick, e eu não plantar da próxima semana mais 100, vai faltar daqui a 3 a 95 dias. Então, eu tenho que ter sistemas, eu tenho que ter procedimentos, eu tenho que ter métodos, né? Eu tenho que ter validações. É uma panaceia de coisas. Graças a Deus, hoje a gente tem bons consultores, a gente tem bons pessoas que têm experiência, que estão ajudando a Abrace e que eu estou indicando para ajudar essas outras associações. Como eu não vou poder citar o nome, porque elas gostam de ficar por trás, mas elas têm dado toda a assessoria a custo baixíssimo para as associações. Alguns advogados também têm dado assessoria gratuita para as associações. Então, meu sonho, Nick, é que até o fim do ano a gente tenha pelo menos, certo, 5 associações autorizadas na justiça, né? E que a Anvisa vai ter que engolir essas 5. Nós vamos conseguir fazer, né, que a Anvisa ceda para que a gente tenha regras mais brandas, né? Mas não vamos deixar de ter que cumprir com as regras. E é isso, eu acho que a motivação, essa questão profissional, muito importante, né? Ninguém aqui é reggae, Jamaica ou Rasta. Nós estamos aqui, nós somos cidadãos lutando pelo nosso direito e tendo que garantir o direito de quem está do outro lado. Porque eu tive denúncia no PROCON semana passada, né? E agora o Ministério Público também veio atrás da gente. Então, a gente sempre está tendo que defender. E se a gente tiver rabo preso, se a gente tiver alguma sujeira, ela aparece. Então, eu, já por ter sido tão paulado, né? Eu sempre falo, cara, eu escalei uma pedra, tá? A gente fez aquele buraquinho, colocou ali um alça, passou a corda, a gente tá subindo. Sobe com a gente. Passa o fiozinho no mesmo lugar, não tenta fazer um buraco novo, né? Porque você pode cair, né? E algumas associações estão caindo. Essa associação da Bahia, que eu conversei, eu alertei ela. Eu disse há um cuidado extremo na hora de fundar a associação. Você precisa ter muita confiança nas pessoas que você escolhe para ser os seus fundadores, porque elas podem se voltar contra você. Então, isso são as minhas dicas. Eu espero que, vou colocar aí, em um ano, nós chegamos aí a ter as 100 associações registradas no Brasil. Se não já estiver perto, eu acredito que a gente deve ter uns 60, 70 associações registradas, que eu conheço de perto, né, que hoje fazem parte do sistema que eu disponibilizo para as associações. São 22 associações. Então, são 22 associações que estão se organizando para crescer. E é assim que a gente tem que ser profissionais, mostrar que não é porque é uma associação, né, que pode ser bagunçado. Não, justamente o contrário. É por ser uma associação que a gente vai ter que mostrar que nós somos melhores do que a indústria, né? E eu vi isso de um funcionário da Anvisa. Ele estava impressionado, né, com o que ele viu. Ele disse que sentiu falta de algumas coisas, mas essas outras coisas que ele sentiu falta só vão poder ser possíveis depois que a gente tiver o nosso alvará de funcionamento. Porque só pode ter algumas coisas depois que você tem o alvará. Então, nós estamos no caminho certo, né? E venham que sigam os bons, né? Vamos que vamos. Caramba, é tanta coisa, né? A gente fica realmente, às vezes,
pensando, putz, tem toda essa perseguição, todo esse problema, a própria questão da proibição, às vezes foi a que espremeu a gente e obrigou a gente a fazer essas associações dessa forma, que é a maneira que a gente encontrou para se proteger, e no final das contas a gente viu que toda essa questão proibitiva, né, toda essa questão difícil, a dificuldade do caminho foi que fez a gente inventar uma maneira criativa e no final das contas muito melhor do que o modelo tradicional, né? Eu tentei conversar com o pessoal do Chile, cara, com Ana Maria e com Paulina, e eles não entendem, entendeu? Eles ficam falando autocultivo. Eu disse, gente, junta todo mundo e cultiva, né? E eles, não, Cassiano, não, aqui não é certo, vamos lá. Ok. Então, eu convidei para vir conhecer, né? Fiquei o convite, mas eu acho o autocultivo é muito importante, né? E indispensável, mas ele visa somente o indivíduo, e o indivíduo não precisa de regras, né? Ele faz o que ele quer. Já uma associação ou uma empresa, vamos falar de associação, ela precisa ter regras, e para isso a gente precisa segui-las. Você tem ideia, o controle de qualidade que a Anvisa segue, ele é de 1976. Então, o Brasil tem essa regra. Os Estados Unidos é mais atrasado do que o Brasil na questão do controle de qualidade. Então, às vezes, a gente está consumindo um produto gringo, né, achando que aquilo ali é ótimo, né? A garrafinha é bonitinha, mas ali dentro tem coisas que vai fazer mal, e às vezes entope um rim, isso aí você não sabe. Então, graças a Deus por a gente ter regras, e regras são feitas para o benefício da humanidade, não é para eu acredito, o desserviço. Então, é só isso que a gente precisa. Beleza, mais facilidades, mas menos controle, né? Um pouquinho de dar uma afrouxadinha já vai ser ótimo. A gente percebe, né, que assim, a gente foi em algum momento abrindo os caminhos, a gente foi alvo de uma perseguição, né, a gente ainda está sendo. Depois, agora no presente, que você está vivendo, sobretudo, e no futuro próximo, a gente vai não vai mudar, né? Não, Assim, não vai mudar que a gente vai deixar de ser olhado. A gente, na verdade, cada vez vai atrair mais olhares, e a gente vai ter que continuar na ponta de mostrar vai como ter que manter, né? devem ser feitas. A gente vai ter que Então, manter, né? E é um trabalho, como você disse, é um trabalho árduo, né? Não é. E outra coisa, quando eu devo parar de atender as pessoas? 100 mil? 200 mil? Tá, quando a gente atingir 200 mil, quando as pessoas ligarem para cá, eu vou dizer, não, eu não vou atender. Eu vou indicar outra associação. Ótimo, é o que a gente pensa em fazer. Mas, por isso que eu preciso ter outras associações, tá? É para que a gente não exploda, né? A gente não perca a nossa qualidade, a gente não perca esse tato entre o associado e conhecer o sócio. A minha meta é 100 mil. A gente está criando uma estrutura para 100 mil. E eu acredito que quando chegar a 100 mil, as outras associações já vão estar colhendo uma velocidade, e aqui a gente deve estar diminuindo o fluxo, né, de quem entra e de quem sai, né? E isso vai, talvez, dar uma solidez para que eu não precise estar contratando mais, gastando mais, investindo mais, tudo mais. É um sonho que eu tenho. Eu acho que em 5 anos a gente chega lá. Talvez antes. Vamos que vamos. Vamos trabalhar, vamos embora. Cassiano, muito obrigado, cara. Assim, valorável realmente toda a sua contribuição aí na história das associações, do nosso caminho, e por essa participação hoje. Firmeza demais. Muito obrigado pela força aí também, a gente se apoiando entre as associações, entre os grupos que estão trabalhando, para que a gente continue livre, né? Que é a primeira coisa que a gente precisa estar livre para fazer o nosso trabalho. Então, e além disso, bom, dar essa visão adiante aí de dizer, olha, não é só estar livre, mas é também se adequar às regras, é também fazer um trabalho exemplar, é também cumprir todas as normas. Então, cara, Deus abençoe, que você continue fazendo esse trabalho aí, e estamos seguindo, estamos junto. Cara, eu acho que nenhuma associação vai ser parada, né, se ela tiver cuidando, né, do mínimo, né, dos cuidados básicos.
Até hoje ninguém foi parado. Então eu estou muito confiante que é o modelo que veio para ficar, né? E podem contar comigo qualquer hora, qualquer dia, tá bom? Beleza, maravilha. Sou Cannabis agradece muito. Eu, Nico Malazarte, também te agradeço demais. Cassiano, eu vou pedir agora, bom, para entrar o André, né, o próximo convidado. André, ele é André Carneiro Leão, ele é defensor público. Eu vou chamar ele para participar aqui agora. E aí, a gente ter ele aí na linha. Aí, se você pudesse sair da live, você precisa Está apertar pronto. Oi? Está pronto. Tá pronto. Hasta la vitória. Beleza. Estamos aí, então, com o André. Beleza, André Carneiro Leão, muito obrigado. Boa noite, bem-vindo. André é defensor público, defensor regional de direitos humanos em Pernambuco e doutor em Direito pela UFPE. Tem trabalhado com as associações canábicas e, bom, vai dar uma luz aí para a gente nesse sentido agora. E aí, André, tudo bom? Tudo bom, Nico? Você me ouve bem? Estamos ouvindo perfeitamente. Beleza, maravilha. Eu vou te fazer a pergunta aqui, vou mutar o meu microfone, porque eu estou percebendo que hoje, especialmente, está dando retorno aí para a galera. Então, André, a gente te chamou aqui hoje, né, para aproveitar um pouquinho da sua experiência, né, do seu conhecimento, dentro desse contexto de perseguição que a gente começou a ver com a questão do Márcio, da Associação Maria Flor, que a gente entendeu melhor com o Cassiano a profundidade, né, essa coisa que tem vindo desde antes e que tem mudado um pouquinho agora a forma de perseguição, a forma do olhar, do inspecionar a microscópio. E aí a gente queria entender, então, para essas pessoas que estão assistindo, que às vezes são pacientes medicinais, ou são pessoas que estão trabalhando com isso, ou são pessoas que estão dentro de associações também, e nesse estímulo da gente multiplicar as associações que a gente sabe que fazem um trabalho exemplar e que é um trabalho único no mundo também, muito diferente das realidades de outros contextos, de outros países. A gente queria entender o que você ajudasse a gente a ter um pouco mais de perspectiva, né? A perseguição, no caso do Márcio, por exemplo, ela foi um caso fortuito, né? Um caso que pegaram eles de surpresa, por dizer uma outra forma, né? O caso Cassiano, ele teve muitos tipos de visitas e perseguições diferentes, né? No quadro geral do Brasil, o que a gente pode perceber? Tem uma perseguição realmente sendo feita ao trabalho das associações? É mais fortuito? O que você acha? Bem, deixa eu dar mais uma vez boa noite a todos e todas e todes. Nico, quero agradecer enormemente pelo convite. Quero aproveitar também para saudar Cassiano. Eu tenho aprendido, desde que comecei a enfrentar esse tema, tenho aprendido cotidianamente com o Cassiano e com a Abrace. A Defensoria Pública da União presta assessoria jurídica a algumas associações aqui em Pernambuco e participa da luta judicial da Abrace no TRF da 5ª Região. E, portanto, nesse diálogo, o Cassiano tem sido fundamental para a gente poder aprender e, de alguma forma, pensar fórmulas criativas para enfrentar essas demandas judiciais, e o Cassiano é uma mente privilegiada, é alguém que tem contribuído muito nessa causa. Feito essa saudação, eu quero me solidarizar com a Fernanda e com o Márcio. O que aconteceu com eles é revoltante, é um absurdo, é surreal. Acho que faltam adjetivos para qualificar o que está acontecendo, né, com essa família. Eu acho que o exemplo deles, e eu assisti recentemente a uma entrevista da Fernanda com o André Barros lá no YouTube. Sugiro a todas as pessoas que estão nos ouvindo que procurem essa entrevista. Lá houve tempo suficiente para ele contar de uma forma mais ampla a história, e a cada passo dessa história você se revolta cada vez mais com o nosso sistema de justiça e particularmente com o sistema brasileiro de controle social de um modo geral. Então, Fernanda, receba e transmita para o Márcio a minha solidariedade. Tenho certeza que é o pensamento comum de todas as pessoas que conhecem a sua história. Eu acho que o caso deles, Nico, responde
de uma forma muito clara essa sua pergunta. Se foi um caso fortuito ou se é algo sistêmico. Eu não tenho dúvida alguma de que se trata de uma conduta, de um comportamento, de um fato decorrente de um sistema. O caso da Fernanda e do Márcio espelha muito bem a intersecção que existe entre diversos temas que foram objeto de alguns desses temas eu pude estudar, pude enfrentar na academia e posso falar, por exemplo, da relação que existe entre cannabis medicinal e encarceramento em massa, entre racismo, entre a guerra às drogas, a política de guerra às drogas e o proibicionismo. Está muito claro, pelo menos da minha perspectiva, me parece que o caso da Fernanda e do Márcio traduzem de uma forma muito clara, para quem ainda teima em não identificar essa relação, a possibilidade e a conexão entre todos esses temas. Se existe esse grau de proibicionismo, se Cassiano está enfrentando lá na Abrace essa luta, enfrentou historicamente essa luta para regularizar a associação, e se diversas outras associações estão enfrentando esse mesmo tema, só há um motivo. Foi a política de guerra às drogas, a declaração dessa guerra às drogas, que na verdade não é uma guerra às drogas, é uma guerra muito declarada a um grupo social muito específico de pessoas. Basta você verificar que durante a história da humanidade sempre se utilizou, sempre se conheceu de alguma forma os efeitos, os benefícios que a cannabis, quanto planta, produz para a humanidade. Sempre foi possível utilizar esses benefícios e só muito recentemente houve essa demonização de uma planta, de algo que tem trazido benefícios para a população. E quando a gente vê, por exemplo, uma regulamentação ou uma ausência de regulamentação da possibilidade de usar essa planta para fins medicinais, para salvar a vida de crianças, para possibilitar dignidade para pessoas, sejam elas crianças ou adultas, isso só pode se justificar se nós percebemos que existe um mito, existe um tabu em relação à cannabis que foi produzido por esse discurso de guerra às drogas. Então, se a gente tem essa dificuldade hoje no Brasil para garantir que se produza ciência, nós enfrentamos aqui, Nico, na Universidade Federal de Pernambuco, uma demanda de uma série de professores que querem estudar os efeitos, os possíveis efeitos científicos e os benefícios medicinais da cannabis e que estão impedidos em razão desse proibicionismo. Em razão desse proibicionismo. Então, eu não tenho dúvida alguma de que o que aconteceu com Márcio e com Fernanda, o que aconteceu, e por muito pouco, né, pelo que o Cassiano disse agora, ele escapou por muito pouco de enfrentar a dureza que é o sistema penitenciário no Brasil. Se isso é uma verdade, isso ocorre e decorre de um efeito sistêmico, sim. De um efeito e mais, de uma política que foi importada para o Brasil. O Brasil não precisava ter importado esta política. A origem do problema, hoje, o país, e sobretudo os estados dentro desse país, que formularam essa política de guerra às drogas, estão revendo. E o Brasil insiste nessa política. Então, é algo que, de fato, gera uma revolta. Quem analisa, quem vê uma mãe como a Fernanda passar pelo que está passando, um filho como o Márcio, que tinha e precisa cuidar da sua mãe e está sendo impossibilitado. Márcio não deveria ter sido preso do ponto de vista do Estado de Direito, Nico. Se a gente simplesmente aplicasse as garantias fundamentais que estão na Constituição. Márcio não deveria ter sido sequer preso. Márcio não deveria estar preso. E Márcio precisa ser indenizado por tudo que passou. Ouvindo o depoimento da Fernanda, tanto aqui como no YouTube, você percebe como diversas violações de precedentes que já estão se consolidando, inclusive no Supremo Tribunal Federal, foram sendo simplesmente ignorados. O caso, a história deles precisa realmente ser contada. Eu te parabenizo por isso. Parabenizo a Sou Cannabis por isso, por estar promovendo esse debate e permitindo essa divulgação. Porque esse caso precisa realmente ser divulgado,
porque ele é exemplar não só dos problemas e das dificuldades que mães e pais e pessoas de um modo geral que precisam fazer o uso medicinal da maconha estão enfrentando, mas é também exemplar da crueldade, da perversidade do sistema penitenciário no Brasil. E os pontos de contato entre a história dela e o que pode acontecer com qualquer associação. Eu queria tocar nesse ponto também, Márcio. Ô, Nico. Pois não. A gente, diretamente, desculpa te interromper, né? Mas Claro. Na Sou Cannabis, a gente já passou por a gente tem um passado também complicado também de perseguição. Por pouco, a gente teve uma sorte aí como Cassiano, por pouco os nossos membros aí fundadores não tiveram que passar pelo que o Márcio está passando agora. Então, eu queria te perguntar, da perspectiva do direito, né? Bom, não só do direito teórico, né, do que está escrito lá na lei, mas da prática, né? Porque a coisa que não devia estar acontecendo, está acontecendo. Então, eu queria te perguntar assim, qual que é o risco, né, que a gente está correndo, real agora, e como que a gente faz para se proteger desse risco? Perfeito. Eu ia entrar justamente nessa questão. Veja, o direito não é uma ciência exata. Vamos começar por aqui. O direito não é uma ciência exata, né? Então, existem diversas possibilidades de interpretação da norma jurídica, porque a norma jurídica ela é formada por uma linguagem e a linguagem permite diversas interpretações. Então, apesar disso, né, apesar dessa questão teórica, a prática, o que a gente percebe é que os órgãos públicos no Brasil fazem uma interpretação muito restrita da legislação de um modo geral, e sobretudo da legislação infraconstitucional. Muitas vezes ignoram as aulas iniciais da Faculdade de Direito que ensinam, né, que as normas infralegais ou infraconstitucionais precisam ser interpretadas de acordo com a Constituição. Então, esses agentes do poder público muitas vezes ignoram essa lição inicial e interpretam a legislação de uma forma muito restrita, ou muito restritiva. E hoje eu posso dizer, com tranquilidade, que a interpretação tanto da polícia quanto dos agentes públicos de um modo geral é a de que, primeiro, é proibido no Brasil o cultivo, o plantio e o cultivo e a comercialização de substâncias entorpecentes, e a maconha, os extratos da cannabis são interpretados, são considerados substâncias entorpecentes. Então, primeira coisa, isso é proibido, certo? O plantio e o cultivo de cannabis no Brasil é proibido na interpretação desses órgãos públicos. E isso gera uma consequência direta com o fato de que, se você comercializa substâncias que foram consideradas ou que são consideradas produzidas de forma irregular e que têm efeito psicotrópico, é possível a interpretação de que você está cometendo um crime do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, ou seja, um crime de tráfico de drogas. E é exatamente o que está acontecendo com o Márcio e com a Fernanda. Eles tinham uma receita médica, tinham o extrato da cannabis numa formulação de um produto claramente farmacêutico, tinham substância apenas para a produção eventual desse material e foram presos, sentenciados, condenados por tráfico de drogas. Então, todas as demais associações precisam sim estar com receio. Eu não gosto de ficar fazendo um alarme, mas eu preciso ser honesto e fiz questão, sempre que as pessoas daqui de Pernambuco, as associações de Pernambuco com quem eu dialogo, sabem que essa é a primeira coisa, a primeira leitura que eu faço do caso. Vejam, sim, hoje, quem não tem uma autorização judicial corre o risco de sofrer exatamente o que Fernanda e Márcio passaram. O que vocês passaram aí, o que o Cassiano passou também com a Abraço. Então, a única forma de você ter alguma garantia de que não vai ser preso é através ou de um habeas corpus, e na Defensoria Pública esse foi o passo inicial, justamente por perceber o risco que estava por trás, inclusive do autocultivo,
nós então optamos inicialmente por impetrar habeas corpus individuais em favor das mães que nos procuravam, das pessoas que nos procuravam, e obtivemos sucesso na grande maioria, se não todos, os habeas corpus que nós impetramos, individuais. Só que ficou muito claro que algumas mães não tinham condições de produzir elas próprias, que precisavam se reunir em associação. E existiam aqui associações que estavam caminhando para uma regularização. Então, aquela que estava numa posição de maior organização, foi para ela que nós ajuizamos uma ação e conseguimos uma liminar para autorizar a produção, né, o cultivo, o plantio e a produção do extrato da cannabis. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Nico, enquanto vocês não tiverem uma liminar, uma decisão judicial autorizando o plantio e o cultivo, ou pessoalmente, e se for pessoal, se for um habeas corpus individual, você só pode produzir para si próprio, não pode produzir e entregar a outra pessoa, você só pode produzir para si próprio. Existem situações, uma outra estratégia jurídica que é de um HC coletivo, né, ou seja, de um HC para toda a associação, um habeas corpus, é uma opção, nós aqui não optamos por ela, e uma outra seria uma ação judicial no âmbito civil. Foi a que nós optamos, foi a situação semelhante da Abrace e também me parece a da Maria Flor. Certíssimo. É importante a gente ter isso no mapa, né? O mapa, o que fazer. Então, bom, a gente quer ajudar, a gente quer trabalhar com isso, a gente está determinado, a gente escutou aqui, apesar dos pesares, a Fernanda falando, a gente escutou o Cassiano, a gente quer fazer essa parada. Então, né, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai bolar essa estratégia? Né? Bom, isso que você disse, né? Tem essas opções, elas estão aí no mapa. Acho que é interessante já para a gente correr mais atrás. Acho que cada quem que precisar saber mais um pouquinho sobre isso, a gente vai estar trabalhando essa questão na Sou Cannabis, produzindo manuais, produzindo rotas, né, mapas do tesouro, por dizer alguma forma de dizer. Né, todas as associações estamos trabalhando para isso, né? A gente já tem uma Federação Nacional das Associações, que é uma entidade agora que vai unir as associações e trabalhar nessa união. Então, nós vamos trabalhar com isso. Inclusive, eu queria te perguntar posteriormente, depois, para a gente usar de fonte para construir essa rota, esse roteiro. Né, todo mundo que está aí, fiquem ligados também. Se vocês tiverem perguntas diretamente, podem fazer tanto para a gente como para o André, aí eu acredito. Mas aí, a parte que eu queria te perguntar agora, né, para a gente ter não muito tempo aqui já, efetivamente ocorreu o problema. Né, a gente está numa situação enrascada. A gente, seja por uma situação que aí de repente o policial parou e ele não... A gente está com autorização, mas ele não é ignorante, não está nem aí, judicializou a gente, ou então não está com autorização na hora, ou não tem autorização. O que a gente pode fazer nesse momento, né, para a gente tentar minimizar os danos? Perfeito. Não há uma fórmula mágica, né, mas o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é entrar em contato com um advogado. Né, e aí é uma sugestão, né, eu sei que existem uma rede de advogados populares, né, que se articulam para prestar assessoria jurídica às associações, às pessoas que militam na causa. Então esse é um caminho. Se você conhecer um advogado particular de sua confiança, procure o seu advogado. E se você não conhecer ninguém, procure a Defensoria Pública. Esse é o primeiro passo, liga para o plantão, e é bom, se você trabalha com esse tema, né, e quando as mães procuraram a Defensoria Pública da União, eu deixei isso muito claro, né, eu disse, olha, existe o risco e esse risco é permanente, pode acontecer a qualquer hora. Embora é preciso também trazer um pouco de tranquilidade. Veja, eu não vejo operações da Polícia Federal ou da Polícia Militar ou da Polícia Civil procurando mães que estão plantando cannabis para seus filhos. A realidade não é essa. A gente não identifica operações para isso. Agora, pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer, e por isso é importante que você, se vai efetivamente trabalhar com esse tema, se cerque dos cuidados elementares.
No direito, a gente costuma dizer que tudo depende de prova, né? Tudo depende de documentação. Então é importante ter a receita do médico, é importante ter o contato do advogado, ter um contato do plantão da Defensoria Pública, enfim, estar de alguma forma amparado para que, se eventualmente isso acontecer, você possa se defender. A minha sugestão inicial é: faça um habeas corpus, procure um habeas corpus. Se você tem essa realidade, se você está diante dessa realidade de um filho, ou você mesmo precisa desse medicamento e não está conseguindo obter ele de outra forma, então procure uma autorização judicial. Infelizmente, enquanto a gente não tiver essas autorizações judiciais, ou enquanto a gente não modificar a legislação do país, ou pelo menos não conseguir fazer com que o STF julgue os processos relacionados a esses temas, haverá necessidade dessa proteção individual. Se acontecer, procure imediatamente um defensor público, procure um advogado, uma pessoa, de preferência um advogado que conheça o tema, um advogado especializado, ou um criminalista, um advogado criminalista, ou alguém que já conhece esses temas, que já mapeou, né, os problemas, que sabe dos precedentes favoráveis e que possa lhe ajudar, certo? Isso é um passo imprescindível. Mas eu queria, Nico, dizer também da importância, e eu não quero de forma nenhuma desencorajar as associações ou as pessoas que militam, pelo contrário, muito pelo contrário. Né? Da minha forma de enxergar e interpretar o direito, o que todas as associações, todas essas mães estão fazendo é simplesmente um ato de desobediência civil. É um absurdo, veja, a lei, a 11.343, que é a lei de drogas, no seu artigo 2º, parágrafo único, já prevê a possibilidade de a União regulamentar e tratar de uma forma diversa o uso medicinal das substâncias entorpecentes. Então a lei já traz essa possibilidade. A própria Convenção de Drogas traz essa possibilidade. Então a omissão da União, o fato de que a União, o poder público, se nega em razão do tabu que eu falei anteriormente, do discurso proibicionista, do discurso de guerra às drogas, em razão de tudo isso, nós vivemos uma situação ainda de omissão na regulamentação sobre o plantio e o cultivo de cannabis no Brasil. E o que se faz hoje, o que essas mães fazem, o que essas pessoas todas fazem, na minha perspectiva, um ato de desobediência civil apenas, e tão somente. Bem, mas não sou eu que decido, não sou eu que vou sentenciar o processo dessas pessoas. Então, por isso, toda precaução me parece ser pouca, e a necessidade da união. Eu acho que é preciso identificar claramente quem é o adversário da causa. Os adversários e as adversárias não estão nas associações, não estão nos grupos e nas marchas. Os adversários claramente estão do outro lado e é preciso identificá-los para que se possa avançar com projetos de lei, se possa avançar com a decisão judicial, por exemplo, do STF, nos casos de descriminalização, enfim, com todas as questões que estão relacionadas com o tema. Eu acho que essa é o que a gente escutou aqui hoje, não só o que você disse agora, né, desde o princípio, né, desde da intervenção da Fernanda, que é quem está vivendo isso agora na pele, até passando pelo Cassiano, que viveu isso muitas vezes, ou coisas parecidas, e que está numa outra etapa de perseguição, né, por poner uma palavra para isso, coloca a gente numa perspectiva importante, realista, mas também aquela dificuldade que faz, voltando àquele tema inicial que eu estava falando, aquela dificuldade que faz a gente tratar de sair com uma solução criativa que ajuda, no final das contas, não só a gente a enfrentar aquela situação, como ajuda a gente a levantar a nossa voz, a ter firmeza na nossa voz, ajuda a gente a chegar a mais gente e ajuda a gente a ter uma organização que de outra forma talvez a gente não faria, né? Se fosse só produzir e vender, a gente teria talvez só a loja e o médico e a prescrição e a coisa que fica solta e uma coisa que não transforma a realidade como a organização social que as associações trazem, né? Não obriga a gente a ter essa convivência. E no tema da cannabis, especificamente, usada terapeuticamente, ela precisa de um arcabouço de segmento, de apoio,
para cada paciente, porque não é uma coisa geral, que todo mundo com epilepsia vai ter a mesma dose, a mesma fórmula, não é assim. Então, é realmente louvável. Acho que o resumo do dia aqui porra, que bom o trabalho das associações, que bom que a gente está enfrentando essa luta. Então, vamos encarar ela com consciência, com responsabilidade, entendendo o monstro que a gente tem em frente, né, como você disse, né, entendendo quais são os nossos adversários e os nossos desafios. Então, eu queria te agradecer por participar com a gente hoje também, pelo seu trabalho como defensor público. O cara deve ser punk, mas, pô, muito obrigado por estar nessa linha de frente, né? Porque, como você disse, a lei não é uma ciência exata, né? Depende de interpretações. Então, o cara que é o juiz lá, no final das contas, ele vai depender muito, então, dos argumentos que foram colocados e das provas que foram colocadas, e a gente está dependendo, então, desse trabalho judicial que muitas vezes a gente não entende, né? Eu não entendo, eu realmente, olha, peço ajuda, eu entendo do cultivo, do medicamento, então, assim, eu preciso de ajuda, né? Então, a gente precisa ter essa organização social com vários jogadores em diferentes posições, com diferentes habilidades, e é isso que a gente está tentando fazer aqui nessa estrutura aqui, dar um pouco de sentido, de rumo comum para a gente conseguir furar esse sistema de maneira sistêmica, né? Agora sim, usando a brincadeira. Bom, é isso, eu acho que essa live serviu um pouco para isso. Eu agradeço todo mundo que viu aí, todo mundo que comentou. Galera, vocês são demais, vocês são a razão pela que a gente está fazendo isso aqui também. A gente quer agradecer vocês e pedir que vocês, se gostaram disso, compartilhem, estimulem a criação, façam por sua parte, informem-se, eduquem-se, informem a mais gente, eduquem a mais gente, que é assim que a gente vai transformar a realidade. Esse é o nosso lema, né? Informar para transformar. Esse é a equipe de comunicação aqui da Soul Cannabis trabalhando para que a gente possa ter isso em comum aí entre todos os que estão trabalhando nesse sentido. André, muito obrigado novamente. Parabéns pelo seu trabalho. E eu sou Nico Malazartes, representando a equipe de comunicação da Associação Civil Soul Cannabis. Obrigado vocês que acompanharam, todos e todas. Eu convido vocês a ver, esse vídeo fica gravado, eu convido a ver esse vídeo também. A gente vai lançar material escrito sobre essas entrevistas que a gente fez aqui hoje. A gente vai continuar falando sobre isso. Na live passada a gente falou sobre a questão da chacina na Chapada, dos veadeiros, que é uma coisa que a lei sendo usada para justificar uma coisa injustificável, e se convido a você a dar uma olhada também, muito especial. E a próxima live também que a gente vai estar fazendo uma questão mais prática aí sobre redução de danos para os pacientes, para as pessoas que querem usar cannabis terapeuticamente, tips, dicas dos médicos. Então, fica com a gente, vem com a gente e vamos embora, vamos para frente. Beleza? Muito obrigado a todo mundo e até logo. Valeu, André. Valeu, boa noite. Obrigado a todo mundo. Valeu, Nico. Um abraço a todos e todas. Até logo.